Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana repleta de paz. Amém? Iremos dar continuidade a nosso estudo, leitura devocional, na live 4.0, que hoje está um pouquinho atrasada. Para quem tem acompanhado isso, vocês me perdoam. Eu estou tendo alguns ajustes, né, para poder resolver, e isso foi a questão do atraso. Nós vamos dar continuidade essa semana, iniciando hoje o livro de Colossenses, né? São 4 capítulos e vão ser, assim, capítulos de transformação. Hoje, às 20 horas, também iremos dar continuidade à série Os Milagres de Jesus, né? Eu espero que hoje novamente aconteça. Ontem eu marquei, não consegui cumprir, né? Aqueles que ficaram aguardando, me perdoem. E aqueles que estão chegando aqui agora pela primeira vez, podem assistir, né, as lives, que elas estão disponíveis aqui no YouTube. Peço que vocês vão lá, compartilhem, né, e coloquem as mensagens. A nossa live agora vai iniciar, nós vamos orar, fazer a ministração e tem um desafio. Eu vou colocar o desafio disponível e eu peço que vocês façam a resposta dele lá no YouTube, que é: qual parte da mensagem que nós podemos pegar um dos versículos da oração do Pai Nosso e que ela nos representa. Amém? Quem está aqui, olha, a paz do Senhor, Lenita, né, Deia, Alaide Santana, muito bom dia, né? Quem está aqui pela primeira vez, de qual estado, de qual cidade, né? Seja muito bem-vindo, né? Eu peço que vocês fiquem até o final, que vai ser edificante para que vai ser edificante essa live, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Parece que eu tive agora um probleminha aqui, que eu vou ter que mudar. Só Jesus, tá vendo? Vamos lá. O que está acontecendo? Só Vitória da Conquista, Bahia. Bom dia, só Piauí. Amém. Deixa eu só tentar ver aqui, gente, que começou. Parece que a nossa câmera aqui, ela parou de funcionar, para a glória de Deus. Jesus, entra aqui, Jesus, né? Entra na nossa live. Então vamos orar, deixa eu só ver se eu consigo, deixa eu ver se está gravando. Tem alguém aí? Deixa eu só ver se está passando lá, gente, porque teve um probleminha aqui e não está aparecendo para mim a imagem, né? Então, eu não sei se está funcionando. Espera aí, só um pouco. Vamos lá, Vitória da Conquista, Laíde Santana, precisa de oração. Vai ter oração, vai ter cura, vai ter libertação através da palavra, né? Eu não sei se vocês estão vendo, eu tive uma situação alérgica, meu rosto está todo empelotado, mas glória a Deus por isso. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais esse dia. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, através da autoridade da tua palavra, eu te peço agora que envie anjos ao nosso favor. Eu repreendo agora todo espírito que não seja do Senhor, todo espírito de impedimento, todo espírito de contenda, todo espírito de doença, enfermidade, que seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa agora, Pai, estar aqui, continuar presente aqui nesse lugar e que nos venha revelar através do Espírito Santo, ó Pai, o oculto e o escondido dessa palavra, que seja tudo para a tua honra e tua glória. Que eu diminua e tu cresça, ó Pai, que o teu nome apareça, que o teu nome que seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Olha, o livro de Colossenses, ele relata que é uma carta de Paulo à igreja de Colossos e uma
das que ele escreveu na prisão, tá? Então, onde que Paulo escreveu essa carta? Na prisão. Ouro Fino, Bianca Pereira, a paz do Senhor, viu, Bianca? Então, aonde que Paulo escreveu essa carta? Na prisão. Então, quem está preso é uma dificuldade, né? Junto com Efésios, Filipenses e Filemon. Com esta carta, Paulo desejava corrigir os falsos ensinamentos que estavam surgindo na igreja. Ao fazê-lo, o apóstolo apresentou uma descrição clara de Jesus Cristo como Supremo Senhor do Universo, cabeça da igreja e o único por meio de quem podemos obter o perdão. A pergunta, uma das perguntas agora. Quem é o único que podemos obter o perdão? Quem? Né? Jéssica Black, a paz do Senhor, né? Seja muito bem-vinda. Então, nós vamos aprender essa parte hoje aqui, né? De ver qual que realmente, o que estava acontecendo naquela época de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que estava fugindo aí um pouco das questões que Jesus nos ensinou, né? Então, vamos lá. Prefácio de saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Ação de graças. Damos sempre graças a quem? A Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Jesus tem amor com todos nós. Amém? Quando ele fala santos aqui, somos nós, né? Por causa da esperança, por causa de quê? Que ele tem um amor? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho, ele tem que ser uma palavra de quê? Da verdade. Que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendesse a graça de Deus na verdade. Então, existe aqui uma transformação, né? Que nós precisamos estar produzindo frutos. O que nós precisamos fazer no Evangelho? Produzir fruto, nós precisamos crescendo, que é o que acontece entre vós quando a gente começa a esse processo de transformação, através da palavra, através do amor de Jesus, né? Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, gente, é tão interessante que a palavra de Deus sempre ela tem o amor, né? Então, um princípio do Evangelho é o quê? Escreve aí, amor. Um dos princípios, por quê? Foi por amor. Então, para nós seguirmos Cristo, nós temos que ter amor. Para nós termos amor, nós temos que conhecer o quê? O que é amor. Como é que nós vamos conhecer o que é amor? Mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que aprender primeiro o amor de Cristo. Nos amar e depois o próximo. O amor, nós já vimos, né? O que é o amor de Cristo? Nós todos os dias estamos aqui pela graça, pela misericórdia, por amor. Então, para que nós possamos dar amor, nós precisamos de reconhecer o amor de Deus em nossa vida, reconhecer o amor de Jesus em nossa vida. Senão não tem como nós darmos o verdadeiro amor, né? Paulo ora pelos colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que
pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, ele está falando que ele pedia para que os conservos, os outros, que fosse transbordado pelo amor, transbordado pelo conhecimento, transbordando pela vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Que hoje nós sejamos transbordantes, que nós venhamos transbordar através do conhecimento, que Jesus venha nos dar o conhecimento, a sabedoria e o entendimento espiritual, para a gente discernir o que estão sendo feito de obras da carne e obras realmente de Jesus Cristo. Que nós não venhamos estar no engano. Amém? Ao fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Para que nós precisamos disso? Para nós vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos crescer em pleno conhecimento de quem? De Deus. Não é o conhecimento dos homens, é o conhecimento de Deus, através de buscar a sabedoria de Deus. Nós só vamos conseguir receber a sabedoria de Deus através da nossa vivência com Deus, com a nossa transformação, com a nossa oração, através do nosso relacionamento com Ele. Adão, ele perdeu a convivência com Deus. E aí depois ele passou a não ter muita sabedoria. Nós só vamos conseguir adquirir a sabedoria através do nosso relacionamento com Deus. E a sabedoria só vem de Deus. O resto é tudo conhecimento. O resto é tudo recriado. Porque Deus criou todas as coisas. Amém? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então nós precisamos ser fortes, com o poder de Deus, com a força da sua glória e perseverar em longanimidade. Então, um cristão ele precisa de conseguir suportar todas as coisas com a força da glória de Deus, com a presença de Deus. Ele precisa de perseverar e ele precisa ter longanimidade com o quê? Com alegria. Por quê? A nossa alegria está onde que nós vimos? No Senhor. Se nossa alegria estiver no Senhor, se nossos olhos estiverem no Senhor, nós teremos alegria. Por quê? Porque nós saberemos aonde é a verdadeira alegria. Nós vimos anteriormente que não é pelas situações do mundo, né, que o nosso coração tem que ficar. Nós temos que guardar a nossa mente, nós temos que guardar o nosso coração. Lá no livro de Filipenses, nós falamos que a questão da ansiedade, que a gente conseguiria resolver através das petições, da oração, pela súplica e ações de graça. Nós vimos que nós precisávamos de guardar o coração. Para quê? Para que tudo fosse verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, para que é esse que fosse o nosso pensamento. Vocês estão lembrados? E agora, Paulo está falando que nós precisamos de preservar longanimidade e alegria. Ele fala novamente, né, que lá também foi ele que disse. Aí vem, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então nós temos que andar no quê? Na luz de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já éramos condenados. E só através de Jesus Cristo que nós conseguimos
ser transportados para o reino de amor. Nós já éramos para ser... Quando a pessoa está fora de Jesus, ela está condenada como ovelha para o matadouro. E através da graça e da misericórdia de Jesus é que nós conseguimos, a partir do momento que aceitamos Ele como o nosso único Senhor e Salvador, o acesso a esse transporte, vamos dizer, de uma vida de morte para uma nova vida. Amém? No qual temos redenção, a remissão dos pecados. Por quê? Nós vimos, o pecado foi sangue, tinha que ser pago com sangue. Aqueles sacrifícios que eram feitos lá, ele passou a ser o sacrifício pelo próprio sangue de Jesus, que foi como um homem. Foi uma forma de pagamento, de sangue por sangue. Os outros, que eram feitos através de sacrifícios, outros sacrifícios, eles eram feitos de forma provisória. Através de Jesus Cristo, é o único que conseguiu, sem pecado nenhum, fazer de forma definitiva. E através dessa possibilidade de redenção, que nós podemos ser perdoados, através do sangue de Jesus, através daquilo que ele fez por nós, ali por amor. Viveu e fez por nós. Amém? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, foram criadas todas as coisas. Então, a gente vê aqui, visíveis e invisíveis. Amém? Tem coisa que foi criada que nós não conseguimos ver. O mundo espiritual, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar, mas ele existe. Né? E nós vimos aqui que tem potestades e principados. Então, nossa luta, quando fala que não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Então, nós temos que entender que Jesus, ele acessa essas situações e através do poder dele, que nós declaramos aqui na terra, nós acessamos na terra e no céu. Por isso que nós falamos, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Não é assim? Está no Pai Nosso? Já estou dando uma dica aí, hein? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para entre todas as coisas ter a primazia. Então ele tem que ser Quem tem que ser a cabeça da igreja? É a placa do fulano de tal? Ele tem que ser maior do que Jesus? É a doutrina? É a religiosidade? É isso que nós temos que tomar cuidado nos dias atuais. As obras, elas não são maiores que Jesus. Quem é o cabeça? Quem que tem que ser quem que tem que ser adorado? Quem que tem que ter toda a honra e toda a glória é o cabeça da igreja, que é Jesus. Não é o corpo. Não é alguém do corpo. Não é a parte do corpo. Então nós temos que tomar cuidado com algumas doutrinas. Paulo aqui ele diz, de certa forma, assim, que quem tem que ser o autor, quem que tem que ser o cabeça, é que tem que ser adorado. Se Jesus é o cabeça da nossa igreja, ele é que tem que ser adorado. Não é os cabeçudos, vamos dizer assim, que estão querendo ocupar o lugar de Jesus, que tem a glória, que estão querendo, que estão perdendo o coração. Por quê? Por que eles estão perdendo o coração às vezes? Por causa de honra que eles estão, às vezes, tendo
que não estão conseguindo suportar. Vocês entenderam? Às vezes Deus honra, às vezes um ministério. Aquela pessoa perde o coração, e aí o que acontece? Ele entra lá naqueles pecados que são a perda do coração. Vaidade, e aí vai prostituição. Vocês lembram? Então, nós temos que entender que sempre o Jesus, ele é o nosso cabeça. Sempre Jesus, que ele tem que ser ele tem que ser o cabeça da igreja. Sempre nós temos que entender que a adoração tem que ser para ele, que a glória tem que ser para ele, que ele que é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, que ele é o princípio e o fim, que ele é o alfa e o ômega, que ele que é o que tem que ser a nossa alegria, fonte de alegria. Amém? É o único que morreu na cruz, sem pecado nenhum, e ressuscitou, que é capaz de dar a redenção dos nossos pecados, é Jesus. Não sou eu, não é fulano de tal, não é homem nenhum sem ser Jesus. Então você pode rasgar essas placas tudo e pôr só o Jesus no seu coração, que aí você resolve. Estou te falando do verdadeiro evangelho. Nós temos os ministros do evangelho? Temos, mas eles não podem ser maior do que Jesus. Se tiver essas pessoas sendo maior do que Jesus no seu coração, você está idolatrando elas. Se elas estiverem sendo ali como poderosos, como os representantes ali daquelas instituições, é mais ou menos isso que Paulo está falando. Por alguns costumes, por algumas situações aí de religiosidade, de algumas situações aí que são judaicas, que são situações aí que o próprio Jesus aqui ele não fez, algumas trocas, algumas coisas aí que estão sendo colocadas ali dentro da igreja por alguns outros interesses. Esse Jesus ele não está ali nesse corpo, não. Então nós temos que tomar cuidado com esse engano. Amém? Porque aprove a Deus que nele redesiste toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, olha, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, que quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas. Então Paulo está falando aqui que algumas obras que não estão colocando Jesus como cabeça, elas são malignas. Está entendendo, gente? Por isso que nós precisamos de ouvir e viver com Jesus, para que nós não venhamos ser enganados por obras malignas. Por que malignas? Porque elas estão contaminadas com coisas do coração do homem. E as coisas do coração do homem, ela vai pela carne e não pelo espírito. Elas tendem pela carne e elas não discernem para o espírito. E as coisas da carne, as corrupçências da carne, quais são? Elas levam aonde? À morte. Por isso que nós não podemos nos contaminar dessa forma. Por isso que nós temos que entender quem é nosso Jesus. Por isso que nós temos que ter o relacionamento com Jesus. Olha, interessante que uma vez eu ouvi dizer que um pastor, ele tem que cheirar ovelhas. Ele não pode cheirar outra coisa sem ser ovelhas, porque se ele cuida de ovelhas, ele tem que estar com cheiro de ovelha. Você já ouviu algum fazendeiro que mexe com galinha, que mexe com boi, que mexe com porco, ter o outro cheiro sem ser daquilo que ele está cuidando? Ele não pode. E da mesma forma, se nós estamos sendo cuidados com Jesus, nós temos que ter o cheiro de Jesus no nosso, transbordar
a graça dele, o cheiro dele, a essência de Jesus em nossas vidas, que é o amor. Se nós não tivermos hoje essa percepção, nós podemos estar operando em obras malignas. Que deveremos fazer. Jesus faria isso como Jesus era. Então, depois eu vou responder aí, tá? A paz do Senhor, Yara, né? Então vamos lá. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Permanecer na fé, alicerçados e firmes. Com quem? Com Jesus. Na fé, alicerçados e firmes. Então, nosso coração tem que estar... O que é o alicerce? É estruturados. É a base. Qual que tem que ser a nossa base? O Evangelho. Qual que tem que ser nossa base? Jesus Cristo. Se nós estivermos ali com a estrutura, e como que nós vamos adquirir essa estrutura? Através da palavra, através de obedecer, a obediência, de aceitar pelos processos, para chegar nos propósitos. Porque quando Jesus permite vocês passar por provas, processos, para você ser aprovado, cada vez você fica mais alicerçado com Jesus. Por isso que nós precisamos, às vezes, de provas para que nós temos estrutura com o nosso Jesus. Estrutura é da nossa fé. Uma fé inabalável. Não é assim? Por quê? Por que você vai ter uma fé inabalável? Porque você está estruturado, alicerçado com Jesus. Você sabe que ele nunca falhou com você. Você sabe de onde você pode colocar a sua confiança. Você sabe aonde que você pode descansar. Você sabe aonde que você pode derramar o teu coração. Você sabe aonde que pode guardar os seus pensamentos. Você sabe em quem você pode confiar. Amém? Então você está alicerçado nisso. E ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora nós vamos falar, é o último trecho, a respeito da missão de Paulo sendo o mistério do Evangelho. Ele fala a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Então agora nós vamos descobrir aí uns mistérios. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispersão da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, quando Deus designa um ministro, é para que foi confiado para ele a favor para dar pleno cumprimento à palavra de quem? A palavra do homem? Não, a palavra de Deus. Então, nós temos que entender que aqueles que foram consagrados, que são ministros, ele tem que cumprir a palavra não é do homem, não é coisas do homem, tem que ser a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é como? Como que é a palavra de Deus? O princípio da palavra de Deus. São os mandamentos, são as obediências, são as ordenanças. Né? A palavra de Deus, a gente fala que não pode adorar outros Deus, não é politeísta, não é politeísta, é só um Deus. Então, nós não podemos criar outros deuses sendo considerados ministros.
Nós temos que cumprir a palavra somente de Deus. Então, esses representantes foram confiados. Quando a pessoa confia na outra, ela tem uma condição, uma certa liberdade, porque pode ser que um dia aquilo ali não seja mais confiado. Né? O mistério, ou decepcionado, né? Quando Jesus voltar, ele vai falar assim, afasta de mim, eu não vos conheço. Por quê? Perdeu a confiança. Ele não fez, talvez, o cumprimento da palavra de Deus. Ele fez o cumprimento para uso próprio, para ego, para o eu. Perdeu o coração. Tosou ovelhas. Tá pesado isso, tá, gente? Mas é a verdade, é o que está falando aqui. Nós não estamos contra os irmãos, nós não estamos contra os ministros. O reino de Deus ele não pode ser não pode ser dividido. Nós não podemos deixar o reino ser subdividido, mas nós não podemos participar de um engano de reino maligno, porque aí não é do reino. Mas nós temos que orar por esses irmãos. Amém? Nós precisamos de orar para esses irmãos, que eles precisam de ser transformados, de serem libertos, de entrarem num arrependimento profundo, porque aquilo que foi confiado para eles, eles têm que cumprir. Não é só exercer cargos e colocar status e se colocarem na posição de Deus, porque senão eles estão fazendo obras malignas. E nós, se não tivermos alicerçados, firmes com Jesus, nós podemos perder a nossa fé com isso. Porque o homem falha, o homem é pecador. Nós podemos nos abalar e nós podemos afastar do Evangelho. Se nós não tivermos alicerçados em Jesus, esses ministros podem nos afastar, podem nos abalar. Por isso que nós precisamos, por isso que fala que é do maligno. Porque se o maligno, ele corrompe o coração desses ministros, o que ele faz? Ele afasta as pessoas de próprio Jesus. Porque as pessoas normalmente confundem quem é o verdadeiro Deus. Eles colocaram aquelas pessoas como Deus. E aquelas pessoas são falhas e pecadoras. Por isso que nós temos que estar alicerçados com Jesus e firmes na fé. Amém? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a seus santos, aos quais Deus quis dar o conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Então, ele quer dar o conhecer da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa única esperança, ela tem que estar firmada no coração, que é Cristo. O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então aqui o ministro, ele tem essa função de anunciar, advertir, ensinar. Então ele tem anunciar, advertir, ensinar, transmitir a sabedoria de Deus, né? E qual que é a finalidade disso? Para que os homens, que nós possamos buscar aí, aprender a tornarem, para que nós possamos começarmos a entrar num processo de santidade. Essa é a função do ministro. Se ele não estiver anunciando o evangelho, se ele não estiver advertindo, se ele não estiver passando a sabedoria de Deus, transmitindo, ensinando a verdadeira sabedoria que é de Deus e o amor de Jesus, ele não está fazendo a situação com as ovelhas de querer a transformação, a verdadeira transformação do amor de santidade.
Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, ele está dizendo o seguinte, que ele está aquilo ali, ele está fazendo a obra, mesmo cansado, mesmo preso. Ele está justificando para os outros irmãos, que mesmo ele cansado, mesmo ele preso, mesmo ele passando por aquelas dificuldades, ele está dizendo que ele precisa de esforçar para, é como se fosse assim, para ajudar os outros a conhecer o verdadeiro Jesus. Então, aqui o ministro que dá exemplo para nós, ele está esforçando. Ele está esforçando por amor, porque ele sabe do propósito. Ele está afadigo, ele está cansado. Então, para quem está fazendo o ministério, ele fica cansado. Ele tem que esforçar. Por quê? Porque ele precisa de fazer a obra que foi confiada. Se ele não está cansando, se ele não está esforçando, é uma característica diferente do que quem faz o verdadeiro evangelho tem. Então, todo ministro, ele tem que estar fadigado, ele tem que estar esforçando. Vocês entenderam? Se ele não estiver fazendo isso, por quê? Porque o evangelho, para fazer a transformação, para anunciar, para advertir, para ensinar, para transmitir a sabedoria, ele gera esforço, ele gera cansaço. Para ele realmente cumprir aquilo que foi confiado. Se ele não está tendo essa característica, não deve ser o evangelho que está fazendo. Deve ser alguma coisa maligna. Correto? Então, nós temos que começar a observar para que um dia desses próximos não cheguem algumas pessoas aí até falando para você que é Cristo e você acreditar que é o anticristo às vezes. Então você tem que estar firme na fé. Você tem que estar alicerçado. Você tem que permanecer na fé, você tem que estar alicerçado, você tem que ficar firme e você tem que ter esperança no Evangelho. No mundo tereis aflições? Terei. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vê a característica dos líderes. Ele tá realmente pregando o Evangelho, o que Deus está falando. A característica dele, ele está cansado, ele está fadigado, ele está esforçando, ele está anunciando o Evangelho, ele tá fazendo aquilo que foi confiado nele, cumprindo a palavra de Deus, ele está ensinando, ele está anunciando, ele está divertindo, ou ele não tá, ele está aceitando tudo dentro da igreja. Porque se ele estiver aceitando todo mundo contaminado dentro da igreja e não ensinar e não advertir, Jesus ama o pecador, não o pecado. Se ele não está fazendo um processo ali de querer transformar aquelas pessoas, ele não está pregando o evangelho de Deus. Ele está fazendo uma obra maligna. Ele está te levando à morte. Ele vai te conduzir à morte. Porque ele não vai permitir que você acesse verdadeiramente Jesus, e aí você vai ficar no engano. É isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que aqui, todos os dias, nós pedimos a Deus que ele venha nos revelar o oculto e escondido e tirar todo o engano. Porque o homem falha, o homem é pecador, mas Jesus, que é o nosso autor e consumador, que ele é que é o merecedor de toda a honra e toda a glória, digno de todo louvor, de todo, que tem que dar toda, que ele que foi ali na cruz do Calvário morrer por nós, para nos dar a redenção dos pecados, foi ele que pagou o preço. É esse aqui que nós temos, é ele que tem que ser o cabeça da igreja.
E não pode ter outro cabeça na igreja. Então é esse entendimento que nós temos que guardar hoje no nosso coração, para que nós possamos pedir sabedoria a Deus, discernimento, para que nós possamos identificar quem realmente está fazendo a obra que foi confiada e quem realmente está fazendo algumas obras, usando o evangelho, sendo maligno. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura agora do Pai Nosso. Olha só, eu vou deixar aqui eu acho que eu vou ter que colocar de novo aqui no YouTube, porque parou. Não sei se vocês estão vendo, eu estou todo estourado, para a glória de Deus. É bom que tá saindo as coisas ruins aí. E aí, depois vocês passam lá e colocam a resposta, né? Qual que é a nossa pergunta aqui hoje. Então, vocês me perdoam, tá, gente? De eu não estar, às vezes, conseguindo manter aí os horários, de eu não estar conseguindo, assim, um pouco. Fiquei até feliz aqui agora, porque eu estava cansado. Falei, então, agora eu estou feliz. Por quê? Porque então quer dizer que eu estou no caminho certo. Eu tenho que estar fadigado, eu tenho que estar cansado. Senão, não é o evangelho verdadeiro que nós estamos falando. Então, um bom sinal, né? Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Oh, Jesus. Aqui, ó. Então, nós vamos ler agora a oração do Pai Nosso. E depois vocês vão lá no YouTube e colocam lá qual que é a resposta de vocês. A pergunta é: qual parte da oração do Pai Nosso que o versículo ele fala com você hoje em cima dessa palavra? Amém? Aí eu vou pedir para vocês, eu vou tentar aqui colocar esse depois, porque parece que suspendeu lá, não entendi por quê, mas Jesus sabe todas as coisas. E aí vocês vão colocar lá a resposta. Isso nós estamos fazendo uma tarefa para que vocês conheçam lá o outro canal e que essa forma vocês também comecem a acompanhar lá qual vai ser os horários, né, que vão ser, e vai ajudar também no engajamento do canal para que outras pessoas possam, dependendo do entendimento, ela pode causar alguma restrição, né? Então, para que a gente possa tirar essas restrições, falar, olha, ele não está gerando contenda, nem nada, né? Ou essas palavras instigando aí violência e tudo. Pelo contrário, nós estamos falando de amor e o que não deve ser feito, né? Para que não gere outros problemas. Vocês entendem, né? Então, vamos lá. A oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou dar uma dica para vocês. Eu acho que essa palavra de hoje, ela não é só um versículo, não. Ela é mais de uma, tá? Então não vai ter aí resposta certa, não tem resposta certa e errada, porque cada um tem aí um entendimento, recebeu uma palavra, teve um sabor de mel diferente, né? Então, para mim aqui hoje, eu vejo que tem 2 versículos que enquadram nessa palavra. E qual que vai ser para você? Então você coloca lá, né? Eu acho que eu vou conferir se está tudo ok, aí depois vocês passam lá e fazem isso, amém? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, que Deus continue abençoando, que seja uma semana de transformação, que seja uma semana repleta de bênção, que tudo que você tocar, abençoado será, porque agora você já está com a mão firme, né? Nós já fomos curados lá da mão ressequida, nós já não estamos ficando paralíticos mais, nós já estamos ficando libertos de um tanto de problema nosso aí. E hoje às 20 horas, em nome de Jesus, assim Deus vai permitir e vai bloquear toda a ação do inimigo, né? Que nós vamos fazer hoje a nossa live, que vai ser
que vai ser aqui, hoje é qual? Dia 3, aqui ó, hoje é 12, né? Jesus cura o endemoniado, surdo e mudo. Amém? Então, a parte da hoje às 20 horas, em nome de Jesus, vocês oram para que a gente possa ser curado desse negócio aí, porque nós marcamos ontem, eu não consegui, mas hoje, em nome de Jesus, eu, pela palavra de Deus, eu determino e tenho fé que hoje nós vamos conseguir fazer isso à noite. A paz do Senhor, Deus continue nos abençoando. Amém?